Nós vamos falar agora de cenários de teste, que é justamente a forma que a gente vai escrever todo aquele fluxo que a gente pensou e os testes que a gente vai fazer. E como a gente viu, cada um daqueles fluxos gerava um cenário de teste, que é um caminho que o sistema pode seguir. Como que a gente pode escrever isso, né? Nós vimos então que aquele fluxo ele não vai ser tão legível por todas as pessoas. Então a gente precisa de uma forma melhor de escrever isso. E como que a gente pode fazer? Tem várias formas. Aqui eu vou explicar aqui, ela chama BDD, que é uma sigla para Behavior Driven Development, ou em português, desenvolvimento guiado por comportamento, que é basicamente a gente escrever o comportamento de um sistema com determinadas palavras-chave. Nesse comportamento, a gente vai, por exemplo, especificar como se fosse um usuário acessando o nosso sistema e fazendo diversas coisas nele. Para o BDD, a gente tem algumas palavras. Uma delas é dado. O dado é uma palavra que vai especificar a nossa pré-condição. Então, dado que eu tenho um usuário e senha válidos. Então, isso é uma pré-condição, ou seja, eu não posso fazer esse teste se eu não tiver um usuário e uma senha válida. Bom, então, o dado é a nossa palavra para essa pré-condição. A próxima palavra é o quando. O quando, ele é quando eu fizer alguma coisa, a outra coisa vai acontecer. Então vamos pensar, dado que eu tenha um usuário e senha, quando eu digitar, nome e é uma outra palavra, né? Uma outra marca e senha. E daí vem a nossa próxima palavra que marca esse jeito de escrever, essa escrita que chama BDD, que é o então. O então é para a gente escrever, então, o que vai acontecer, qual que é o resultado esperado do nosso sistema. Bom, eu vou aplicar um zoom para melhorar a visualização. Então, voltamos no então. Então, é o nosso resultado esperado, o que vai acontecer. Então, posso colocar aqui, devo me logar no sistema. Pronto, esse é o nosso primeiro cenário de teste escrito em BDD. E qual outra forma que a gente pode escrever esse cenário de teste? Às vezes você acha que você acha mais fácil de visualizar, por exemplo, com uma tabela. E é muito comum também você fazer esses cenários em uma forma de tabela, né? No caso de forma de tabela, é muito comum. Eu vou mostrar um slide aqui. Bom, outra forma que a gente pode fazer isso é em forma de tabela. Então, nesse caso, a gente vai precisar do nome do caso de teste, né? O caso de teste em si, e ele vai identificar o que é aquele caso de teste. Por exemplo, poderia colocar aqui, caso de teste de login. A pré-condição, que seria o nosso dado, fazendo um paralelo ao BDD. Então, o que a gente precisa ter para executar esse teste? Então, a nossa pré-condição vai ser um usuário e senha válidos. Os procedimentos, então, vão ser os passos necessários. Você pode ordenar eles em 1, 2, 3. Aqui é sempre linear, é um caso de teste só. Se você quiser fazer... e outros passos, né, outros caminhos vão gerar outros casos de teste. Então, aqui é o passo a passo. Então, digitar nome, digitar senha, clicar em confirmar. E daí vem o próximo, que é o resultado esperado. Então, o que a gente espera que vai sair desses passos, desses procedimentos que a gente executou. No caso, é o usuário estar logado no sistema. E aqui você pode colocar, por exemplo, os dados de entrada. Então, precisa de algum dado para executar essa ação? Ou, por exemplo, no caso de usuário e senha, aqui eu poderia colocar qual que é o usuário e senha de teste. Então, são dados que eu vou precisar. Eu tenho critérios especiais, que também pode ser um dos requisitos do nosso sistema. Por exemplo, se há, por exemplo, um tipo de caractere que não pode ter, algum critério
que eu queira adicionar nesse caso de teste que não tenha nem nos passos e nem nas pré-condições. O ambiente, por exemplo, se você tem mais de um ambiente, você tem um ambiente de produção, um ambiente de homologação, que é feito só para você fazer esses testes, às vezes você coloca esse ambiente, por exemplo, executar isso em produção. Você tem um usuário sem em produção, você pode executar esse teste em produção, dado os dados de entrada. Ou então você fala assim, executar isso em ambiente de teste, significa que talvez esse usuário e senha só exista no ambiente de teste. Então, aqui é um guia para como outra pessoa que vai pegar esse seu caso de teste pode executá-lo. E a implementação. Aqui, por exemplo, a gente pode ter como a gente vai executar esse caso de teste. Vai ser manual, vai ser fazendo realmente o teste. De repente, a gente quer pegar e automatizar, colocar um robozinho para fazer esse teste, né? Rodar o teste. Então, aqui é o tipo de implementação que esse teste vai ter. E por isso você pode dar um número. Tem muitas pessoas que organizam, por exemplo, esse é o caso de teste 1.2 de login. Então, você pode dar um número para ele, que a gente chama de número de interação. Bom, eu expliquei essas duas formas de você fazer caso de teste. Você deve estar se perguntando, existe uma melhor? Qual que é a melhor? Na minha opinião, não existe uma melhor, e sim uma que seja melhor para o seu caso, né? O BDD, ele é uma forma muito fácil de você ler, de você entender. Ele é utilizado para documentar algumas automações de teste também, e projetos ágeis utilizam bastante por causa disso. O caso de teste em tabela, ele também é super fácil de você ler, ele pode ser mais extenso e dar um pouco mais de trabalho para você fazer, só que ele também é muito utilizado, acho que até mais do que BDD, para você documentar esses casos. Então vai do que você preferir para o momento e do que você mais se adequar e ficar mais legível para você.